Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à parte 2 do capítulo 2 sobre a origem da vida. Nesse capítulo 2 a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os processos das hipóteses sobre a origem da vida. Antes a gente falou sobre o processo da biogênese e da biogênese. Então falamos do experimento de Wedge, experimento de Needham, de Spallanzani e o experimento de Pasteur. Agora a gente fala um pouquinho sobre as hipóteses que falam um pouquinho sobre como a vida na Terra se originou. Uma dessas hipóteses está relacionado a algumas questões dos misticismos, onde algumas divindades eram colocadas apostas como a única forma de surgimento da vida, na verdade. Então, que cada espécie ela surge de maneira independente, ela permanece sempre com as mesmas características, ela não evolui, ela não tem nenhum ponto específico, ela sempre vai ser, a sua origem é de acordo com aquele ponto inicial. Então, essa é uma questão relacionada principalmente à religiosidade, mas como na estrutura da ciência a gente não trabalha com religiosidade, a gente acaba separando um pouquinho esses pontos relacionados com a espiritualidade dos indivíduos. Portanto, tente separar um pouquinho a espiritualidade com a ciência, porque as duas, elas podem funcionar juntas, mas se você conseguir ampliar um pouquinho seu pensamento em relação a esse processo. Não deixe que uma interfira a outra, não deixe que aquela interfira a essa. Então, a gente sempre precisa manter a nossa espiritualidade de um lado e a nossa estrutura relacionada à ciência, que é fatos e baseada no método científico. E aí, quando a gente fala de panspermia, ela fala um pouquinho sobre a origem da Terra, que ela iniciou-se como uma origem de seres extraterrestres que chegaram ao planeta a partir de esporos de micro-organismos, juntamente à chuva de meteoros que acontecia no planeta Terra. Então, que a vida iniciou-se em outros planetas e que, com a chegada de meteoros, outros corpos celestes na Terra, esses micro-organismos eles chegaram até aqui. Então, essa estrutura ela fala principalmente sobre essas condições, mas ainda não tem muita informação, porque não se encontraram estruturas moleculares, proteínas ou outras estruturas dentro dos astros que pudesse comprovar esse processo. Então, uma das outras condições é que questiona-se a capacidade desses seres vivos de sobreviver até mesmo a entrada na atmosfera terrestre, porque seria uma entrada com uma alta temperatura. Então, ela não consegue explicar muito bem esses processos, ok? E aí a gente entra na evolução química, que fala principalmente da teoria de Oparin-Haldane, que eles falam principalmente sobre como a Terra surgiu de vários processos lentos, a partir principalmente das condições que a Terra primitiva apresentava, e que essas estruturas elas facilitaram o desenvolvimento da estrutura celular. Com isso, algumas estruturas complexas foram surgindo desse processo. Então, essa teoria, ela é uma das teorias mais aceitas, porque ela tem mais comprovações em relação àquilo que se acontece no processo da metodologia científica. Então, eles falam inicialmente que a Terra, ela tinha algumas condições, com alguns gases, principalmente relacionados com a água, uma grande quantidade de hidrogênio, amônia e metano. Com isso, eles falam principalmente sobre como os raios solares e a radiação UV, ao atingir a Terra, promoveram o processo de formação dessas moléculas mais complexas, mais simples, na verdade, que formou-se, na verdade, a estrutura dos conservados. Para comprovar essa teoria, veio os experimentos de Miller-Urey, que recriou em laboratório as condições da Terra primitiva. E para poder simular as radiações solares, várias descargas elétricas foram lançadas em uma estrutura de vidro e uma água fervendo
para poder liberar esses vapores de água na estrutura. Com isso, quando essa água era condensada e ela precipitava, ela lançava então uma formação de algumas estruturas, que era um produto. E esse produto, que eram os conservados, ou também a estrutura básica dos aminoácidos, ajuda na comprovação dessa hipótese. Então, ela corrobora um pouco mais sobre essa estrutura da hipótese de Oparin-Haldane ou a hipótese da evolução química, que é a hipótese mais aceita. Aí eu tenho outras hipóteses. A hipótese heterotrófica, que ela fala que a fonte inicial do processo da vida eram organismos que se alimentavam desses conservados. Então, usa-se a teoria química, da evolução química, para poder explicar a origem da vida. Então, na hipótese heterotrófica, eu tenho primeiro organismos que se alimentam desses conservados, então que provavelmente eles se originaram da união, da aglomeração, do agregado desses conservados, formando estruturas mais complexas. E essas estruturas mais complexas utilizavam essas estruturas mais simples para poder promover o seu processo de nutrição. E essa nutrição acontecia a partir do processo fermentador. Então, elas fermentavam essa estrutura, liberando uma grande quantidade de dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono liberado na estrutura, ela acaba aumentando uma quantidade desse gás na atmosfera. E a partir disso, os alimentos foram se acabando, né? Porque o alimento ele tem uma origem, mas ele também tem uma quantidade finita. E daí teve-se que evoluir os organismos para surgir o primeiro organismo autótrofo, mas era um organismo que ainda não respirava por oxigênio, porque então ele era um anaeróbio fotossintetizante. Agora, depois dessa estrutura, aí tem a hipótese autotrófica, que fala que o organismo inicial ele era autótrofo, mas ele era um autótrofo anaeróbico, quer dizer que ele produzia seu próprio alimento, mas a partir do processo não da obtenção do oxigênio, então por isso que ele realizava o processo de quimiossíntese, tanto que esses organismos eles não podiam estar na presença do sol, né? Porque a intensidade era muito maior daquilo que eles suportavam, e a partir disso eles começaram a realizar o processo de fermentação. E com a fermentação eram os organismos heterótrofos anaeróbicos. Então eu tenho uma diferenciação entre quimiossíntese, fermentação, e logo depois que esses organismos heterótrofos anaeróbicos surgiram, aí que começou a desenvolver o processo de fotossíntese pela quantidade de dióxido de carbono que foi lançado na atmosfera, promovendo então o processo de efeito estufa. A absorção da Terra, relacionado com a quantidade de raios, estava aumentando. E aí, esses organismos autótrofos que realizavam a fotossíntese, ainda na água, eles conseguiam capturar essa luz solar e realizar a liberação principalmente da glicose e do oxigênio. Consequentemente, esse oxigênio foi se acumulando na atmosfera. E esse acúmulo, então, promoveu o processo de respiração aeróbica. Então, é nesse final que vem a respiração aeróbica. Então, resumindo, quimiossíntese, fermentação, fotossíntese, respiração. Quimiossíntese, autótrofos anaeróbicos, fermentação, heterótrofos anaeróbicos, fotossíntese, autótrofos anaeróbicos e a respiração, organismos aeróbicos, ok? Vou finalizar e vou fazer a parte 3 para não ficar tão longo, porque acho que estou prolongando um pouquinho mais nessa explicação.